Bom, gente, vamos agora resolver essa questão. Encontre uma questão de geometria analítica envolvendo parábola. Encontre a equação da reta tangente à parábola de equação y² igual a menos 2x paralela a y, a reta y igual a menos x mais 3. Comprove geometricamente, exibindo em um gráfico o resultado obtido. Nós vamos resolver essa questão. Então, vamos lá, gente. Então, vamos fazer, de duas formas. Vamos primeiro fazer por derivada, tá? Vamos ver. Derivada, um assunto de curso superior, mas a gente vai fazer por derivada e depois vamos fazer no nível de ensino médio. Então, veja bem, essa parábola, se você olhar para a curva da parábola, quando você tem y igual y² menos 2x, você tem uma parábola com o vértice no 0, 0, onde aqui você tem 4px. Isso aqui é uma lei de uma parábola, isso aqui é o parâmetro da parábola. O parâmetro de uma parábola é uma distância que vai do foco ao vértice, ou que é igual do foco à reta diretriz. Mas, veja, o 4p, esse 4p, é menos 2. Então, se o 4p é menos 2, o p vai ser menos 2 dividido por 4, que é menos meio. Então, o p vale menos meio. Então, eu poderia ter assim, y² igual a 4 vezes menos meio, é x. Beleza. O que na realidade, o parâmetro é positivo. Aqui, que eu tenho 4p igual a menos 2, esse valor do parâmetro, quando a gente fala do p, o p é sempre um valor positivo. Como aqui aparece esse negativo, aqui, esse cara vai aparecer aqui, então, que eu coloquei 4p, mas na realidade, o nosso caso não é nem seria escrito assim, com a forma desse tipo aqui, só para que eu mude aqui, por quê? Porque essa parábola, veja que aqui é negativa. Então, na realidade, seria menos 4p menos 2, e o p seria menos com menos mais, o p é meio. Então, o p é positivo, tá? E você tem, como eu coloquei, menos 4 vezes o meio, menos 4 vezes meio, que aí daria o menos 2x. Muito bem. Então, essa aqui é a equação da parábola. Não há muito interesse a gente estar fazendo isso. O que é importante a gente ver que quando essa parábola ela tem isso aqui negativo e ela tem essa cara, é uma parábola que está centrada na origem e tem a concavidade para a esquerda. Então, é uma situação desse tipo aqui. Então, foco, vértice, reta diretriz, a gente não vai representar. Na realidade, a nossa parábola, y² igual a menos 2x, tem essa cara. Nós vamos representar isso como função. Só para que você perceba que essa reta, se você olhar para a reta, quando o x é 0, o y é 3. Quando o y for 0, aqui, o x também vai ser 3. Basta você, x0, y3. y0, passo para cá, menos 3 menos x igual a menos x, x igual a 3. Então, veja que a nossa reta é uma reta desse tipo.
o nosso problema consiste em achar uma reta que seja paralela a essa, tá? Uma reta que seja paralela a essa, tá? A curva é essa, uma reta que seja paralela a essa e que tangencie a parábola. Como a reta, quando trouxer para cá, ela vai fazer isso, então ela vai tangenciar a parte de cima da parábola. Então eu vou olhar isso aqui, ó, apenas isso, como uma função, porque se eu tivesse para baixo não seria função, se eu tivesse a curva completa. Então, que função é essa daqui? Essa função se eu tirar o y, é só o valor positivo, mais raiz quadrada de menos 2x. Observe que, mas isso aqui vai dar um número complexo. Não, porque o x sempre vai ser negativo. Então, quando esse cara for negativo, multiplicado por menos 2 vai dar positivo. Então, vai dar sempre raiz quadrada de valores aqui positivos. Tá? Positivos. Para que você entenda que é isso que está acontecendo ali. Muito bem. E aí, como é que você pode determinar a equação de uma reta que vai tangenciar a curva e a paralela a essa? Bom, primeiro nós vamos determinar, através da função, imagine que existe um ponto de tangência, eu vou colocar aqui um ponto de tangência que eu não conheço, que eu vou chamar aqui de 1 menos k, que está à esquerda, tá? Vou botar mais para cá assim, o menos k, e aqui o y vai ser pela função, tem muita coisa que ficou pequena, raiz quadrada de menos 2, vezes o x, que é menos o k. Porque eu tô substituindo aqui para encontrar o y, menos 2 vezes o x. Então, menos 2 vezes raiz de menos k, tá? Esse ponto vai ficar raiz quadrada de menos com menos mais 2k. Então, quando aqui for menos k, o y é raiz de 2k. Então, vamos imaginar que esse cara seja o ponto de tangência, tá? Então, vamos fazer isso, o ponto de tangência. E aí, eu sei que se eu tiver uma reta tangente aqui, nesse ponto de tangência, se eu tiver uma reta tangente nesse ponto de tangência, a derivada f' em menos k, quando eu derivo a função e substituo o menos k, vai dar o m, coeficiente angular da reta tangente. O que eu vou fazer é derivar f' de x, tá? Onde eu tenho exatamente essa lei aqui. Bom, então quem é o f' de x? Então vamos fazer, veja só, f de x pode ser menos 2x elevado a meio. A derivada vai ser meio que multiplica menos 2x elevado a meio menos 1, vezes a derivada da base, porque a base agora é menos 2x, então a derivada de menos 2x é menos 2. Isso é a regra da cadeia. Meio menos 2x, meio menos 1, derivada da base menos 2. Então, a f' de x passa a ser, veja, esse cara multiplicado por esse, menos 2 dividido por 2 dá menos 1, que multiplica menos 2x, 2 vezes 1, 2, menos 1 dá meio. Então, a f' de x é menos, o que está elevado à raiz quadrada é isso aqui, ó. Então, menos
o que está na raiz quadrada é o menos 2x. Só passei para a raiz quadrada. Né? Menos raiz quadrada de menos 2x. E aí o f', né, do k. Aliás, a f' do menos k. Então eu vou botar no lugar do x o menos k, que vai dar menos a raiz quadrada de menos 2 vezes o menos k. O f' de menos k passa a ser menos raiz quadrada, menos com menos mais 2k. Então, esse carinha aqui é o m de uma reta tangente, tá bom? Bom, veja que essa reta tangente, ela é paralela a essa. Então, esse m aqui, ó, dessa reta tangente a esse ponto, tem que ser o mesmo coeficiente angular dessa. Retas paralelas, eles mantêm o mesmo coeficiente angular. Então, essa reta aqui, ó, foi a reta que ele deu, y igual a menos x mais 3, menos x mais 3, o m dela, esse número está multiplicando x. Esse cara aqui é o coeficiente angular, menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O f' de menos k, né, passa a ser menos 1. Então, o coeficiente angular dessa reta é o mesmo dessa. F' de menos k representa a lei do coeficiente angular, eu vou igualar com menos 1. Então, eu tenho menos raiz quadrada de 2k, né, igual a menos 1. Então, isso aqui, se eu quadrar os dois, eu vou ter 2k igual a 1. Né? Porque, veja, quadrei. E o meu k igual a meio. Então, quando o meu k for meio, só que aqui é menos k, tá? Quando o meu k for meio, eu tenho o ponto, né, que eu estou colocando ali. Né? O k vale meio. Ele não pode estar aqui, ó, porque aqui não existe ponto na parada. Então, na realidade, eu encontrei o k, mas seria o menos meio, né? Aqui, esse cara, o k que está fazendo é menos o valor do meio, então menos meio. Então, como é que eu vou escrever, então, a equação dessa reta, né, que passa agora por esse ponto, tá? Que ponto é esse, gente? Menos meio, tá? Porque o k aqui é menos meio. E aqui vai ser, né, como se eu botasse esse valor aqui, ó, raiz quadrada de menos 2, que multiplica menos k, que é menos meio, tá? Então, fazendo assim. Eu vou pegar esse, o que eu estou fazendo aqui? Estou substituindo, né, os valores para encontrar esse ponto. Então, veja, menos meio. A minha ordenada, né? Se você pensar no k como meio, né, só o k meio, você poderia estar já fazendo isso aqui, ó, raiz de 2 vezes o meio, porque ele era menos meio, com menos dá mais, lembra? Então deu 2k, então 2 vezes meio. Que está, né, eu vou só escrever aqui, ó, passando para cá, onde eu tenho menos meio, tá? E 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1, raiz de 1, 1. Então, nosso ponto de tangência, já garantido, é menos meio, 1. Tá? Isso aqui seria menos meio e aqui seria 1. Então, agora, eu vou escrever a equação dessa reta, que passa por esse ponto, menos meio, 1, e tem o m, que eu já encontrei, que é o mesmo desse, ó, são paralelas essas duas retas, que é menos 1. Então, eu vou escrever y menos 1
igual o M é menos 1, x menos meio, x mais meio. Então eu vou ter y menos 1 aqui, menos x menos meio. Vamos reduzir, vamos botar y igual menos x menos meio, tá? Mais 1. Y igual menos x, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1 dá mais meio, né? Então, y igual a menos x, se eu fizer 2 vezes 1, 2, menos 1, dá meio. Então, a reta
Bom, gente, vamos resolver essa questão, né? Determine a equação da reta tangente à parábola de equação x² igual a 2y no ponto 48. Nós vamos resolver de duas maneiras. Nós vamos resolver inicialmente por derivada, que é um assunto de nível superior. Depois a gente vai resolver aí, caminhando aí para o ensino médio. Então vamos ver por derivada. Por derivada. Você tem uma parábola que você sabe, né, isso aqui você tem x² igual a 2y, ou vou botar aqui y igual a meio de x². É uma parábola que está centrada na origem, né, no 0,0 do sistema, e tem aí uma cara desse tipo. Existe um ponto, esse ponto, né, aqui que eu vou colocar, ele não está na escala, mas vamos supor que eu tenho aqui um 4, né, e aqui um 8. Vamos colocar essa representação. Você tem o 4 para x e o 8 para y, e vai haver então uma reta, né, tangente. Deixa eu fazer aqui, vamos supor isso aqui uma reta que seja tangente a esse ponto. Então essa reta tangente ao ponto, né, esse ponto aqui, ponto P, 4, 8, ele dá. E ele quer saber, ele quer exatamente determinar a equação dessa reta. Então, por derivada, né, quando você vai fazer isso por derivada, você sabe que f', né, de x representa o coeficiente angular, esse m é o coeficiente angular, de uma reta tangente, por exemplo, ao ponto. Veja que aqui esse ponto é o ponto x, né? E a imagem dele é f de x. Então é um ponto que está no gráfico. Se a função é x, f de x, x e o y, f de x. No nosso caso, o nosso x é 4. Então, na realidade, o que ele quer aqui é determinar f' de 4 para saber quem é o coeficiente angular dessa reta tangente que ele quer determinar. Ora, veja que a derivada, né, a nossa função, se a gente agora colocar como f de x igual a meio de x², né, é esta aqui. E a derivada dessa função é 2, que multiplica meio, né, vezes x, 2 menos 1, que dá 1. A derivada de x é 1, então essa derivada dá 2 vezes 1, 2, né? 2 vezes 1 meio, x elevado, tira uma unidade aqui do expoente, se eu consigo derivada. Então f' de x, né, dá x. Ora, se nós queremos o f', né, do 4, que é exatamente a abscissa do ponto, então f' de 4 é 4. Então esse m da reta é esse resultado que está aqui, a derivada no x do ponto de tangência. Ora, agora, veja, eu tenho o coeficiente angular da reta e também tenho
né, essa afirmação que a reta ela passa pelo ponto 4,8. Então, passa por esse ponto. Então, existe uma equação, né, da geometria analítica, chamada equação fundamental da reta, que é dado como y menos y de p igual mx menos x de p. Então, essa equação de uma reta que passa pelo ponto x de p, y de p e tem coeficiente angular m. Ora, é exatamente essa fórmula que a gente vai usar. Então, veja, y menos, quem é o y de p? 8. Quem é o nosso m? 4. Quem é o nosso x de p? O nosso x de p é 4. Aqui, o coeficiente angular é igual ao x de p. Então, você vai ter y menos 8 igual a 4x menos 16, né? E o y passa a ser 4x, né? Tá aqui, menos 16 mais 8, e o nosso y é 4x menos 8. Então, a equação dessa reta, né, que nós estamos aqui encontrando é 4x menos 8. Então, veja, o coeficiente angular 4, a reta passa pelo 4,8, y menos o y do ponto 8, 4 é o coeficiente angular, x menos 4. Y menos 8, 4x menos 16, y igual a 4x menos 16 mais 8, e y igual a 4x menos 8. Beleza. Agora, nós vamos mostrar de uma outra forma, usando um teorema chamado teorema do valor médio, que nós podemos aqui estar usando na geometria analítica e do ensino médio. Então, vamos supor agora, usando essa parábola, você tem o x, tem o y, e eu estou aqui desenhando uma parábola, né, um pouquinho diferente para mostrar. Veja que esse ponto, está aqui o x, tá? Aqui o y. Esse ponto é 4, né? Ponto de tangência é 4, e aqui é 8. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma unidade a menos, por exemplo, vou colocar aqui 3 e vou botar uma unidade a mais, 5, onde esse ponto 3, ele tem que imagem? A imagem você encontra pela função, né, que você definiu ali como f de x ou y igual a meio de x ao quadrado. Então, se você colocar, né, o x3, né, veja, quem é a imagem de 3? Vou botar aqui, f de 3. Opa, f de 3. F de 3 é meio, 3 ao quadrado, 9. Então, dá 9 meios. Então, esse carinha aqui, 9 meios. Agora, o 5. Quem é o f de 5? O f de 5 é meio que multiplica 5 ao quadrado. Então, dá 25 meios. Então, vou buscar aqui a imagem de 5, dá 25 meios, colocado ali, 25. Então, existe aqui, ó, uma reta que passa por esses dois pontos. Essa reta aqui está passando por esse ponto, pelo ponto 3, 9 meio, e pelo ponto 5, 25 oitavos, né, é uma reta que eu posso determinar o coeficiente angular dela. Né?
vamos chamar isso aqui uma reta S, tá? Isso aqui é uma reta S. Olha, essa reta S é uma reta que o M é dado, eu tenho 2 pontos, tá? Eu tenho 2 pontos. Eu tenho o 3, 9,5 e tenho o 5, 25, 8 meios. Então, sabe-se que o coeficiente angular, quando você dá 2 pontos, é ΔY sobre ΔX. Então, o M é a diferença do Y. Né? Vamos colocar aqui. É como se isso aqui, gente, fosse um triângulo retângulo, tá? E o M é exatamente a tangente desse θ. Então, é esse cateto, que é a diferença de 25 meios menos 9 meios sobre esse cateto, que é a diferença 5 menos 3. Então, a diferença do Y, a diferença do X. Isso vai dar 25 menos 9, 16, dividido por 2, 8. 5 menos 3, 2. Veja que o M é 4. Exatamente o mesmo que nós encontramos por derivada. Olha, o que acontece aqui? Quando eu pego essa reta que passa por esses 2 pontos e vou traçando retas paralelas até um momento, né, que eu vou ter uma reta que ela tangencia o meu ponto que eu quero determinar, que é o ponto de tangência 4, 8. Então, o que é feito? O desenho ele está muito próximo. Eu tenho essa reta tangente, essa reta secante à parábola, que passa por 3, 9 meios e por 5, 25 meios. Então, quando eu translado essa reta paralelamente, vai haver uma outra reta, vai haver uma reta paralela a essa que vai tocar nesse ponto. Essa reta aqui, ó, por exemplo, que é a reta que vai tocar, vou chamar de reta T, é a reta tangente. Então, a reta T, né, por elas serem paralelas, no sentido retas paralelas ter o mesmo coeficiente angular, isso é uma condição de paralelismo de retas. Então, na reta T, o meu M vai ser 4, o mesmo M da reta secante. E essa reta, né, que é a reta T, ela passa ou toca no ponto 4, 8, que é o ponto de tangência. Então, a reta T tem coeficiente angular 4 e passa por 4, 8. Exatamente o que a gente tinha aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? É fazer exatamente o que está feito aqui, né? Y menos 8 igual a 4, x menos 4, e desenvolvendo como eu desenvolvi, eu chego a y igual a 4x menos 8. Veja que essa reta 4x menos 8, se o x, né, que é uma reta que passa por 4, 8, se o x for 4, veja que o y é realmente 8. 4 vezes 4 é 16, né? 4 vezes 4 é 16 menos 8, há uma verdade aqui, ó. 16 menos 8 dá 8. Então, realmente essa reta, só para a gente comprovar, ela passa pelo ponto 4, 8 e tem o mesmo coeficiente angular da reta S secante ali a reta, aliás, a curva. Ah, mas eu botei 4, acrescentei 1, tirei 1, eu poderia acrescentar 2, quer dizer, 4 com 2, 6, 4 menos 2, 2, podia acrescentar 3, né? Você vai fazer exatamente isso, né, aqui, ó, para que você
encontre dois pontos, né, que sejam equidistantes do 4, 8, né? E aí, dessa forma, você, por propriedade de paralelismo, você consegue trazer ela e encontrar uma reta que seja paralela a essa e tangente ao ponto ali 4, 8. Então tá aí, gente, essa questão resolvida para vocês, uma forma de derivada, né? Que aí só quem estudou matemática em nível superior, e a forma mesmo analítica, de geometria analítica do ensino médio. Um grande abraço e até a próxima.